Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara vivia em uma aldeia remota, aninhada entre colinas e florestas, onde o tempo parecia passar mais devagar do que em qualquer outro lugar. Órfã desde a infância, dividia uma pequena casa dilapidada com sua avó doente. Cada dia era uma luta contra a pobreza. Costurava roupas para os moradores da aldeia e levantava-se antes do amanhecer para buscar água na fonte. Apesar dessa vida difícil, Clara guardava em si um coração cheio de sonhos e uma fé inabalável no amor verdadeiro. Numa noite de inverno, enquanto a neve começava a cobrir os caminhos enlameados, Clara caminhava lentamente, exausta após um longo dia de trabalho. Suas mãos estavam congeladas, seus pés tremiam dentro dos sapatos gastos. Ao virar uma esquina num beco escuro, viu um jovem sentado num banco velho, com as roupas em farrapos e o rosto escondido sob um capuz. Ele estendeu a mão, pedindo algumas moedas aos transeuntes, mas a maioria o ignorou ou o afastou com desprezo. Clara sentiu uma estranha compaixão. Ele era diferente dos outros mendigos da aldeia. Havia uma gentileza, uma inteligência, uma tristeza quase infinita em seus olhos. Sem pensar, ela tirou algumas moedas da bolsa e as colocou em sua mão trêmula. Obrigado, murmurou ele, sua voz profunda e suave ecoando no silêncio gélido do beco. Naquele instante, um laço invisível pareceu se formar entre eles. Clara ainda não sabia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Com o passar dos dias, seus caminhos se cruzaram novamente. O jovem, cujo nome era Nathan, falava com ela gentilmente, demonstrando interesse por ela, seus sonhos, suas tristezas. Ele não tinha casa nem riqueza, e ainda assim, Clara se sentia segura com ele. Os aldeões murmuravam por trás das janelas. Por que Clara se interessa por um pobre mendigo? Mas ela não lhes dava ouvidos. Para ela, Nathan não era pobre. Ele tinha um coração generoso e era isso que importava. Semanas se passaram e o afeto entre eles floresceu em um amor silencioso, porém intenso. Então, em uma noite nevosa, Nathan pegou a mão de Clara e, com um sorriso tímido mas sincero, pediu-a em casamento. Apesar do medo do julgamento e dos sussurros maldosos, Clara aceitou. Mal sabia ela que sua escolha revelaria um segredo capaz de chocar toda a vila e mudar seus destinos para sempre. Chegou o dia do casamento e toda a aldeia parecia vibrar com uma mistura de entusiasmo e curiosidade. As ruas estreitas estavam decoradas com guirlandas coloridas, lanternas e flores silvestres que Clara havia colhido pessoalmente. Os aldeões cochichavam, perguntando-se por que a pobre moça havia escolhido um mendigo como acompanhante. Clara, vestida com um vestido simples, porém elegante, que ela mesma havia costurado com carinho, estava em frente ao espelho. Seu coração batia forte. Cada dobra do vestido, cada fio de cabelo preso em um coque impecável, refletia sua determinação. Ela se casaria com o homem que amava, independentemente da opinião alheia. Nathan apareceu no pequeno pátio da casa da família de Clara, suas roupas simples contrastando fortemente com a importância do dia. Mesmo assim, seu olhar era brilhante, repleto de gentileza e respeito. Ele se aproximou dela e em seus olhos, Clara viu toda a ternura do mundo. Naquele exato momento, todos os sussurros e zombarias da aldeia pareceram desaparecer. A cerimônia aconteceu na pequena capela da aldeia. Os bancos de madeira rangiam sob o peso dos curiosos aldeões. O padre, um senhor de rosto bondoso, observava-os com um sorriso discreto. Quando chegou a hora dos votos, Nathan pegou a mão de Clara e com a voz trêmula, mas firme declarou: Clara, eu te amarei na pobreza como na riqueza, na tristeza como na alegria, enquanto vivermos. Clara sentiu os olhos marejarem. Ela respondeu com convicção: Nathan, eu te amarei por quem você é e por tudo que seremos juntos, não importa o que aconteça. Ao final da cerimônia, quando trocaram as alianças, um silêncio profundo tomou conta da capela. Os moradores, inicialmente céticos, ficaram impressionados com a sinceridade e a força do amor deles. Alguns desviaram o olhar, constrangidos pelo próprio julgamento, enquanto outros não conseguiram conter o sorriso diante de tanta pureza. Após a cerimônia, Clara e Nathan saíram para o pátio coberto de neve. As lanternas cintilavam ao redor deles como estrelas cadentes. Enquanto a brisa suave levava embora os últimos sussurros dos espectadores, Clara pressentiu que, apesar da aparência discreta de Nathan, aquele homem misterioso guardava um segredo, um tesouro invisível que um dia surpreenderia toda a aldeia. Após o casamento, Clara e Nathan se instalaram em uma pequena casa alugada nos arredores da vila. Não era grande e certamente não era luxuosa, mas era o lar deles, e cada canto já ressoava com a felicidade do casal. As paredes caiadas estavam rachadas pelo tempo,
O assoalho rangia sob seus pés e o vento gelado às vezes entrava pelas janelas mal vedadas. Mas nada disso conseguia diminuir a alegria de Clara. Todas as manhãs Clara se levantava ao amanhecer para preparar o café da manhã. Nathan, sempre atencioso e gentil, às vezes a ajudava a buscar água ou a arrumar o jardim. Juntos compartilhavam esses momentos simples, pontuados pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar do vento nas árvores. Clara aprendeu a reconhecer seus gestos, seu riso, seus silêncios, e a cada sorriso de Nathan, sentia seu amor crescer. Apesar dessa vida simples, algumas coisas intrigavam Clara. Nathan às vezes desaparecia por vários dias sem dar explicações, e depois retornava com pequenas quantias em dinheiro ou presentes surpreendentes. Um belo tecido para uma roupa nova, alguns biscoitos que eles jamais poderiam ter comprado de outra forma, ou um buquê de flores silvestres. Clara suspeitava que o marido escondia um segredo, mas sempre que tentava falar sobre isso, Nathan desconversava com um sorriso misterioso. Os aldeões continuavam a observá-los com curiosidade. Os mais maldosos ainda cochichavam sobre esse mendigo que virou marido, enquanto outros, mais tolerantes, admiravam o forte laço entre eles. Clara, porém, dava pouca atenção aos murmúrios. Ela sabia que o coração de Nathan era sincero, e isso era tudo o que importava. Certa noite, enquanto jantavam à luz bruxuleante de uma vela, Nathan pegou a mão de Clara e disse com uma voz profunda, mas gentil: Clara, a vida nos reserva muitas surpresas. Em breve você verá que o que pensa saber é apenas parte da verdade. Clara franziu a testa, intrigada e ligeiramente preocupada. Ela ainda não sabia que aquelas palavras anunciavam o início de uma reviravolta capaz de mudar o destino deles e revelar à aldeia um segredo que ninguém poderia ter imaginado. Assim começou o seu dia a dia, simples na aparência, mas já repleto de mistérios, onde o amor parecia suficiente para preencher todos os vazios, até o dia em que a verdade finalmente viesse à tona. As semanas se passaram e a vida de Clara e Nathan parecia tranquila, quase idílica. Todas as manhãs, o canto dos pássaros anunciava sua rotina. Clara preparava o café da manhã, Nathan ajudava no jardim ou consertava pequenos objetos da casa. Compartilhavam risos, confidências e aqueles silêncios ternos que falam mais alto que 1000 palavras. No entanto, aos poucos, os detalhes começaram a intrigar Clara. Nathan desaparecia com frequência, às vezes por vários dias, e quando retornava, trazia pequenas quantias de dinheiro que não pareciam ter sido ganhas com trabalho comum. Ele também lhe dava presentes inesperados, um pedaço de tecido fino para costurar um vestido, biscoitos delicados ou flores exóticas que nenhum mercado da aldeia conseguia encontrar. Clara tentou fazer perguntas, mas Nathan sempre respondia com um sorriso enigmático. Não se preocupe, minha querida Clara. Tudo que eu faço, faço por você e por nós. Apesar de amá-lo, Clara não conseguia deixar de se perguntar quem aquele homem realmente era. Seu coração lhe dizia para confiar nele, mas sua mente o questionava. Ele era simplesmente engenhoso em prover suas necessidades, ou escondia algo mais profundo? Os aldeões, por sua vez, logo perceberam esses pequenos mistérios. Alguns cochichavam atrás das persianas. Esse Nathan. Ele não é quem diz ser. E veja todas essas coisinhas que ele dá para Clara. De onde será que vem tudo isso? Certa tarde, enquanto Clara lavava roupa no pátio, viu Nathan sair com uma pequena pasta debaixo do braço. Ele não lhe deu nenhuma explicação. O coração de Clara apertou um pouco. Uma parte dela queria segui-lo para entender, enquanto outra parte se lembrava da promessa que haviam feito um ao outro. Amar um ao outro, acontecesse o que acontecesse. Naquela noite, enquanto jantava à luz bruxuleante de uma vela, Clara reuniu coragem e perguntou: Nathan, para onde você está indo de verdade? Nathan olhou para ela com ternura e seus olhos brilharam com uma luz misteriosa. Clara, alguns segredos não podem ser revelados cedo demais. Tudo o que você precisa saber é que cada passo que dou, cada esforço que faço, é pela nossa felicidade. Um dia, tudo ficará claro. Clara sentia uma mistura de preocupação e entusiasmo. Ela amava Nathan profundamente, mas sua intuição lhe dizia que por trás daquele jovem de sorriso gentil se escondia um imenso mistério, capaz de mudar não apenas suas vidas, mas também a de toda a aldeia. Assim, sob a aparente tranquilidade do seu dia a dia, começaram a surgir as primeiras sombras do segredo de Nathan, prenunciando um futuro onde a verdade viria à tona e surpreenderia a todos. Alguns meses após o casamento, a vida simples de Clara e Nathan parecia transcorrer sem problemas, mas essa aparente calmaria estava prestes a ser destruída. Naquela noite a neve caía suavemente, cobrindo a vila com um manto branco e silencioso.
Clara preparava o jantar quando um ruído incomum chamou sua atenção. Vários carros pretos haviam parado em frente à sua casa. Homens de terno escuro saíram, caminhando decididamente em direção à porta. Clara sentiu o coração afundar. Natan abriu a porta e os cumprimentou com um respeito e uma familiaridade que a deixaram atônita. Os homens falaram sobre contas, empresas, propriedades e heranças e palavras muito além do vocabulário da aldeia. Clara deu um passo para trás com as mãos tremendo. Natan, o que está acontecendo? Perguntou ela com a voz quase inaudível. Natan pegou na mão dela e a conduziu até a sala de estar. Seus olhos, sérios pela primeira vez, a encararam atentamente. Clara, está na hora de você saber toda a verdade. Então, ele explicou o que sempre havia mantido em segredo. Natan não era um mendigo. Sua família era imensamente rica, dona de diversas empresas e propriedades por todo o país. Durante anos, ele escolheu viver entre pessoas comuns para entender a vida real, longe da opulência e da bajulação. Ele queria encontrar alguém que o amasse por quem ele realmente era, não por sua riqueza. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. Tudo o que ela pensava saber sobre Natan, cada gesto, cada sorriso, cada aparente sacrifício, tinha sido real. Mas havia uma dimensão oculta da qual ela não tinha consciência. Suas emoções se agitaram. Surpresa, admiração, um aprofundamento de seu amor e uma pontada de raiva pelo segredo que guardara por tanto tempo. Por que você não me contou? Perguntou ela com a voz trêmula. Natan sorriu gentilmente. Porque eu queria ter certeza de que você me ama por quem eu sou, e não pelo que eu possuo. E Clara, você me ama, não é? Clara, apesar da surpresa, assentiu com a cabeça. Ela percebeu que tudo que haviam compartilhado, todo o amor deles, era genuíno. A revelação não mudou seus sentimentos, pelo contrário, os fortaleceu. Lá fora, os aldeões observavam a cena pelas janelas. Alguns cochichavam, outros permaneciam paralisados, incapazes de compreender a magnitude do segredo. Natan e Clara sabiam que em breve toda a aldeia descobriria a verdade. Mas por ora, no silêncio sepulcral de sua casa coberta de neve, eles davam as mãos, conscientes de que suas vidas acabavam de entrar em um novo capítulo, repleto de surpresas, poder e responsabilidade. Na manhã seguinte, Natan pediu a Clara que o acompanhasse até o centro da aldeia. Os habitantes já estavam reunidos na praça, intrigados com o rumor de um acontecimento incomum. As crianças curiosas espreitavam por cima dos ombros dos adultos, enquanto os mais velhos murmuravam entre si, alguns com divertimento, outros com suspeita. Natan respirou fundo e subiu na plataforma improvisada montada no centro da praça. Clara, ao seu lado, sentiu o peso dos olhares. O silêncio se fez instantaneamente quando Natan ergueu a mão para chamar a atenção para si. Moradores, ele começou com uma voz clara e calma. Vocês me conheciam como um simples mendigo, alguém pobre e insignificante. Mas a verdade é bem diferente. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns se inclinaram para a frente, incrédulos. Natan prosseguiu. Meu nome é Natan Monclair. Minha família possui empresas, terras e propriedades por todo o país. Escolhi viver entre vocês de forma modesta para compreender a vida real e encontrar alguém que me ame por quem eu realmente sou. O choque era evidente em seus rostos. Os aldeões que haviam zombado de Clara e Natan morderam os lábios, sem conseguir encontrar as palavras. Outros, impressionados, observavam a coragem de Natan com admiração. Clara sentiu uma onda de emoção a invadir. Ela apertou a mão de Natan, orgulhosa do homem que ele era e do segredo que ele guardara para proteger o amor deles. Aqueles que criticaram a união deles perceberam o erro. O verdadeiro amor não se mede por aparências ou riqueza. Para demonstrar que sua riqueza não era um mero privilégio, Natan anunciou: minha família e eu vamos investir nesta aldeia. Vamos melhorar a escola, o centro médico e ajudar os necessitados. Clara e eu queremos que este lugar prospere mantendo-se fiel ao que amamos, simplicidade e solidariedade. Os aldeões, inicialmente céticos, começaram a aplaudir. Algumas crianças corriam em volta de Clara e Natan, rindo e gritando de alegria. Os mais velhos, geralmente críticos, assentiram respeitosamente. Toda a aldeia sentiu o peso e a grandeza dessa revelação. O mendigo que haviam ignorado era, na verdade, um homem excepcional. E o amor que ele compartilhava com Clara havia triunfado sobre todos os preconceitos. Clara, com os olhos brilhando, percebeu que suas vidas acabavam de entrar em uma nova fase. Ela não era mais apenas a jovem costureira da aldeia, era a esposa de um homem excepcional e juntos, tinham o poder de mudar não só o próprio destino, mas também o de todos ao seu redor. Com a revelação da riqueza de Natan, a vida do casal mudou drasticamente.
Mas Clara e Natan decidiram não se deixar cegar pelo luxo ou pelo poder recém-adquirido. Sua prioridade continuou sendo a aldeia e as pessoas que os viram crescer em meio à simplicidade. Os primeiros dias foram dedicados a encontros individuais com os moradores, ouvindo suas necessidades e planejando melhorias, consertar a escola, modernizar o centro médico, melhorar as estradas e ajudar as famílias mais pobres. Clara, comovida pela gratidão de todos, sentiu orgulho de finalmente poder tomar medidas concretas por aqueles que conhecia desde sempre. Contudo, nem todos aceitaram essa nova realidade de braços abertos. Alguns moradores, mais invejosos ou desconfiados, observavam cada movimento de Natan e Clara com suspeita. Por que agora? Murmuravam. Eles são sinceros ou estão apenas tentando se exibir? Apesar dessas tensões, o casal perseverou em seus planos. Natan usou sua fortuna com sabedoria, enquanto Clara garantiu que toda ajuda fosse distribuída de forma justa, sem favoritismos. A colaboração entre eles fortaleceu o amor e o vínculo que os unia. Certa tarde, enquanto supervisionavam a reforma da escola, Clara percebeu um pequeno grupo de crianças observando-a timidamente. Ela se ajoelhou para falar com elas e disse gentilmente: "Todos vocês merecem uma educação que lhes abra as portas do mundo. Nós os ajudaremos a sonhar alto, mas acima de tudo, a acreditar em si mesmos." Natan, que estava ao lado dele, acrescentou: "E nós estaremos lá para te apoiar, aconteça o que acontecer." A reação das crianças foi imediata, sorrisos radiantes, gargalhadas e olhos brilhando de gratidão. Para Clara, essa era a verdadeira riqueza, ver a alegria e a esperança renascerem na aldeia. Mas essa ascensão ao poder não seria isenta de desafios. Alguns aldeões invejosos começaram a espalhar rumores, e os antigos inimigos de Natan, desconhecendo sua presença discreta na aldeia, descobriram sua verdadeira identidade e viram uma oportunidade de explorar sua riqueza. Clara e Natan sabiam que sua felicidade e influência recém-adquirida atrairiam inveja e cobiça. Contudo, mesmo diante desses obstáculos, permaneceram unidos e determinados. Seu amor e sua fé na justiça e na solidariedade se tornariam suas armas mais poderosas para enfrentar as provações que viriam. Assim, o casal entrou numa nova fase das suas vidas. Não só estavam a transformar a sua aldeia, como também estavam a descobrir que a riqueza e o poder traziam consigo responsabilidades, desafios e, por vezes, inimigos inesperados. Enquanto Natan e Clara continuavam seus projetos para melhorar a vila, tensões começaram a surgir. Alguns moradores, invejosos de sua riqueza e influência, buscavam semear a discórdia. Rumores insidiosos circulavam. Eles não são sinceros, a riqueza deles os mudará. Clara está se aproveitando de Natan. Clara, que até então sempre confiara no marido e em suas intenções, sentia um peso sobre os ombros. Os olhares desconfiados e os sussurros constantes começavam a afetá-la. Ela se perguntava se realmente conseguiria proteger seu amor dos julgamentos alheios. Certa noite, enquanto jantavam em casa, um dos anciãos da aldeia, o Sr. Argrove, apareceu sem ser convidado. Ele olhou para Natan com uma mistura de desafio e condescendência. "Então foi você quem enganou todo mundo?" Natan, calmo e respeitoso, respondeu: "Não enganei ninguém, senhor. Meu amor por Clara e meu desejo de ajudar esta aldeia são sinceros." As palavras de Natan não foram suficientes para apaziguar o Sr. Argrove, que se virou bruscamente, resmungando para si mesmo. Clara sentiu uma raiva crescente dentro de si. Essas críticas, embora injustas, apenas a tornaram mais determinada do que nunca a provar que seu amor e suas ações eram genuínos. Com o passar dos dias, Natan e Clara enfrentaram outros desafios: sabotagem da obra, boatos caluniosos e até tentativas de dividir os moradores contra eles. Mas cada obstáculo fortaleceu o vínculo entre os dois. Clara descobriu uma força interior que desconhecia e Natan, sempre atencioso, nunca deixou de apoiá-la e tranquilizá-la. Certa tarde, enquanto supervisionavam a construção de um novo abrigo para as crianças, Clara se virou para Natan e disse: "Não importa o que as pessoas digam, enquanto permanecermos unidos, nada poderá nos afetar." Natan sorriu para ela e apertou sua mão. "Exatamente. Sobrevivemos ao mal-entendido, aos sussurros, e em breve mostraremos a todos que nosso amor e nossa visão são mais fortes que o ciúme." As crianças da aldeia, testemunhas de sua determinação, reuniram-se ao redor deles, trazendo um sopro de inocência e esperança. Sua presença lembrou Clara de que o amor verdadeiro e as boas ações sempre acabam sendo reconhecidos, mesmo diante das críticas mais duras. Assim, apesar dos ciúmes e das tentativas de sabotagem,
Natã e Clara descobriram que o amor deles podia resistir a qualquer tempestade e que o verdadeiro poder não residia na riqueza, mas na confiança e na união entre eles. Poucas semanas após as tensões iniciais, um evento inesperado abalou a aldeia. Uma violenta tempestade atingiu a região, destruindo casas, devastando plantações e causando inundações. Para os habitantes, o desastre parecia insuperável, e alguns começaram a entrar em pânico, temendo que suas vidas mudassem para sempre. Clara e Natã, no centro dessa crise, não podiam ficar de braços cruzados. Imediatamente organizaram ações de socorro, mobilizaram os moradores da vila e usaram a riqueza de Natã para comprar suprimentos e materiais para reparar as casas danificadas. Mas a tarefa era imensa. Alguns moradores céticos duvidavam da capacidade deles de lidar com tal situação. Certa manhã, enquanto Clara supervisionava a distribuição de alimentos, um velho gritou com ela. Mesmo com toda essa riqueza, você não conseguirá reparar o que a tempestade destruiu. Clara, enxugando o suor e a chuva do rosto, respondeu calmamente. Não podemos controlar tudo, mas podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. E faremos isso juntos. Natã, ao lado dele, encorajava os aldeões. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Juntos, podemos reconstruir e tornar esta aldeia mais forte do que antes. Essa provação revelou tanto fraquezas quanto forças inesperadas. Clara descobriu em si mesma uma coragem e habilidades de organização que impressionaram Natã e os moradores da vila. Natã, por sua vez, demonstrou uma liderança nata, capaz de guiar e inspirar até mesmo aqueles que o haviam criticado apenas algumas semanas antes. Mas essa crise também trouxe um novo perigo. Alguns inimigos, invejosos do sucesso e da influência deles, viram uma oportunidade de sabotar seus esforços para desacreditar Natã e Clara. Espalharam-se rumores. Eles estão usando a tempestade para se exibirem. A ajuda deles é só uma forma de dominar a vila. Clara e Natã sabiam que sua união e seu amor seriam testados não apenas pelos elementos, mas também pela desconfiança e inveja alheias. Contudo, em vez de se deixarem abater, intensificaram seus esforços. A solidariedade que demonstraram inspirou gradualmente os moradores da vila, e a tempestade, que inicialmente semeara o medo, tornou-se o catalisador para uma nova união e um crescente respeito pelo casal. No final da semana, quando as chuvas cessaram e os primeiros raios de sol iluminaram a aldeia inundada, Clara e Natã estavam no alto da colina com vista para sua aldeia. As casas danificadas estavam sendo reparadas, o riso das crianças ecoava mais uma vez e um sentimento de orgulho e realização preenchia seus corações. Clara colocou a mão sobre a de Natã e disse: "Sobrevivemos à tempestade, juntos." Natã acenou com a cabeça, sorrindo. "E mostraremos a todos que nada pode destruir o que construímos, nosso amor, nossa comunidade e nosso sonho compartilhado." Assim, diante da adversidade e do ciúme, Clara e Natã descobriram que a verdadeira força reside não apenas na riqueza, mas também no amor, na solidariedade e na coragem diante das provações. Alguns meses após a tempestade, Clara e Natã começavam a retomar uma rotina harmoniosa na aldeia. Os trabalhos de reconstrução estavam quase concluídos e o respeito e a confiança dos aldeões para com o casal haviam se fortalecido. No entanto, surgiu um novo desafio, inesperado e mais pessoal. Um visitante da família de Natã chegou repentinamente à aldeia. Era um homem elegante, de olhos penetrantes, acompanhado por um tabelião. Apresentou-se aos aldeões e declarou: "Eu represento a família Montclair." Natã não honrou certos compromissos familiares. É hora de a verdade ser revelada. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Natã, inicialmente calmo, franziu a testa. Ele pegou a mão de Clara e sussurrou para ela: "Fique ao meu lado. Tudo será explicado." O tabelião apresentou um documento antigo e, perante os aldeões reunidos, anunciou que Natã era o principal herdeiro de uma vasta fortuna familiar, incluindo propriedades em diversas cidades e países. Explicou também que alguns membros da sua família tinham tentado contestar a sua herança, argumentando que ele optara por viver na aldeia, ignorando as suas responsabilidades. Os aldeões atônitos olharam para Natã com admiração, mas também com preocupação. Alguns temiam que conflitos familiares perturbassem a paz e o desenvolvimento da aldeia. Clara, percebendo a crescente tensão, deu um passo à frente e disse em voz firme: "Rixas familiares não importam. O que importa é o que Natã e eu estamos fazendo aqui por esta vila por cada um de vocês. Nada nem ninguém vai mudar isso." Natã acenou com a cabeça e então se virou para o visitante. "Minha vida aqui com Clara e os outros moradores não é uma fuga. É uma escolha minha. Minha família pode contestar o quanto quiser,
mas eu permaneço fiel ao que construí e àqueles que amo. O tabelião, impressionado com a determinação e autoconfiança de Natan, compreendeu que essa desavença não o impediria de seguir a vida que escolhera. Os moradores da cidade, por sua vez, aplaudiram Clara e Natan, reconhecendo a força e a integridade desse casal que desafiou as convenções e os obstáculos. Esse confronto revelou uma verdade mais profunda para Clara. Natan não era apenas um homem rico e misterioso, mas um homem capaz de coragem, lealdade e devoção, pronto para proteger aqueles que amava de todos os perigos. O amor deles, forjado na simplicidade e nas dificuldades, resistiu à riqueza, ao ciúme e até mesmo aos conflitos familiares. Este capítulo de suas vidas demonstrou que o verdadeiro poder reside na lealdade às próprias escolhas e no amor compartilhado, não no dinheiro ou no poder. Clara e Natan, mais unidos do que nunca, prepararam-se para enfrentar o último obstáculo que poderia ameaçar sua felicidade. A ameaça invisível daqueles que invejariam seu sucesso e influência. O inverno estava se despedindo, dando lugar a uma primavera vibrante. A vila, transformada pelos esforços de Clara e Natan, irradiava prosperidade e esperança. Casas foram reparadas, escolas renovadas e jardins floresceram novamente. Os habitantes anticéticos agora olhavam para o casal com respeito e admiração. Contudo, a paz recém-conquistada não era completa. Algumas pessoas invejosas, ainda movidas pela ira, procuravam desacreditar Natan e Clara. Espalhavam rumores, tentavam dividir os aldeões e esperavam que a riqueza de Natan se tornasse um obstáculo em vez de uma ajuda. Certa noite, enquanto Clara e Natan caminhavam pela vila iluminada por lanternas, Natan pegou a mão de Clara e disse: "Não importa o que os outros pensem. Superamos tempestades, ciúmes e segredos de família. Juntos, somos invencíveis." Clara sorriu comovida. "Tudo o que passamos, valeu a pena cada momento. E olha ao nosso redor. Mudamos a vida de tantas pessoas." No dia seguinte, em uma grande cerimônia na praça da vila, Natan anunciou oficialmente a criação de um fundo para apoiar famílias, educação e saúde. Os moradores, jovens e idosos, aplaudiram com entusiasmo. Crianças corriam ao redor de Clara, rindo e cantando, símbolos vivos de esperança e renovação. Até mesmo aqueles que os criticaram ou duvidaram deles tiveram que reconhecer sua coragem e generosidade. Clara e Natan não apenas conquistaram a confiança da aldeia, como também provaram que o amor sincero e a lealdade aos próprios valores podem triunfar sobre todas as adversidades, sejam elas provenientes da pobreza, da inveja ou da própria riqueza. Naquele dia, Clara percebeu que sua escolha de seguir o coração havia mudado sua vida irreversivelmente. Natan não era apenas seu marido, era seu parceiro, seu amigo e a personificação de que o amor verdadeiro podia transformar o mundo. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, banhando a aldeia em tons dourados, Clara e Natan davam as mãos, contemplando seu trabalho e seu futuro. Sabiam que as provações que haviam enfrentado os tornaram mais fortes e que seu amor, puro e sincero, seria agora uma lenda para todos os que viessem depois deles. A aldeia, antes cética e desconfiada, tornou-se um lugar onde a solidariedade, a confiança e o amor triunfaram sobre todos os obstáculos. E no coração desse milagre, Clara e Natan brilharam, unidos para sempre por um laço que nem a sorte, nem o julgamento alheio, nem as tempestades da vida poderiam romper.